Queridos, eu quero convidar o pastor Rafael para que tome assento conosco. Nessa noite nós tivemos na quinta-feira passada, nosso pastor Juliano conosco aqui, o pastor Juliano, que está de novo conosco aqui, né? Aí alguém me diz, pastor, que fica cansa menos ouvir uma voz só. Então, é maravilhoso, irmãos, quando nós podemos estar juntamente com os nossos companheiros, né? E desta feita, o jovem pastor Rafael estará conosco. Não obstante, nós temos outros pastores que estão presentes aqui também, né? E mulheres de Deus, que eu posso, sem sombra de dúvida, dizer verdadeiras pastoras, né? É um privilégio estar com vocês. Como eu havia citado, irmãos, vamos ler Hebreus, capítulo número 10, versos do 19 em diante. Nós vamos hoje ler esse texto sagrado com o afã, com a premissa, a vontade de alcançar dentro da palavra de Deus esse assunto tão importante para nós, que é a igreja local, que tem sido negligenciada nos últimos dias, pastor Rafael, mas que o Senhor nosso Deus desvalorizado, esse é o nome, mas é algo que tem base bíblica para isso, tá? Para que ela exista, para que ela ocorra como igreja, trabalhe como igreja, seja eficaz como igreja, se ajunte como igreja, sofra como igreja, vença como igreja, seja provada como igreja, louve como igreja, porque ela será arrebatada como igreja, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está assim escrito a respeito, inclusive esse assunto fala sobre a perseverança na fé, não é? E estamos firmados nessa fé, e assim está escrito. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, dos maus pensamentos, e com o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como virou costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e ainda mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém, irmãos? Pastor Rafael, a sua saudação, e já orando ao Senhor juntamente com a igreja por essa palavra. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que estamos aqui, né? E que bom que vamos estudar a palavra de Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos diante do Senhor, para honrar o teu nome, engrandecer ao Senhor, te adorar e nos alegrarmos em tua presença. Senhor, desta feita, vamos aqui nos aplicarmos à tua palavra e pedimos a direção, Senhor, a liderança do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, tanto a nós que falaremos, quanto aqueles que vão, Senhor, estar aqui ouvindo a tua palavra, seja aqueles que estão de forma presencial ou então pela internet, que todos nós, Senhor, indiferente de quem seja, sejamos tocados pela tua palavra, edificados por ela e fortalecidos ainda mais no Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos e suplicamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Enquanto nós vamos aqui, irmãos, nos endereçando, né, a palavra do Senhor nosso Deus, eu quero somente lembrar que o pastor Juliano, há um tempo atrás, ele trabalhava aqui com um programa chamado Homens de Honra, né, pastor? Homens de Honra, é isso mesmo, né, pastor Juliano? E a formatação, irmãos, é essa que nós estamos aqui agora, né? E eu acho interessante porque nós vamos, ao longo do tempo, vamos vivendo realidades, praticamente, pastor Braz, vamos revivendo aquilo que já foi vivido. Isso é maravilhoso, tá? Nós vamos hoje abordar um assunto muito, muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. E, pastor Rafael, a igreja, como o senhor mesmo disse, acabou de falar aí, ela tem sido ultimamente negligenciada, né? Tem sido negligenciada, e nós estamos aqui, irmãos, a nossa missão aqui na terra, como homens e mulheres de Deus,
inclusive colocando como base aí o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, se falarmos aqui também de Lucas, Marcos, o Senhor Jesus, após a sua assunção, Elvis, ele nos delegou uma missão, pastor Rafael, e essa missão é que nós estamos vivendo, dando a continuidade daquilo que Jesus nos deixou, né? Vão e faça discípulo. É interessante que acho que foi o próprio pastor Juliano que falou esse dia. O pastor Juliano está citado hoje, hein, pastor Juliano? Que benção, hein? Homem de influência. Que o pai, ele dá direção para o filho, né? E eu acho interessante que esse posicionamento do Senhor Deus a nosso respeito, de nos dar direção, conforme já citou o pastor. E é interessante que essa direção que ele nos dá, não pode ser feito, não dá para ser feito sozinha. Aliás, ninguém faz nada sozinho, né? Isso é uma realidade, um princípio que todos nós já conhecemos. Nós precisamos uns dos outros. E para cumprir essa missão que o pastor próprio já citou aqui, né? Nós necessitamos uns dos outros. É a ideia de corpo. Isso é ser igreja. Nós precisamos uns dos outros. E o trabalho da missão que nos foi dada pelo nosso Senhor, ele não implica somente aqui, né? Mas é também aqui. Mas também à distância, a média e a longa distância. Mas, como já disse, já citou o pastor, infelizmente, tem se trocado às vezes, né? Ou se desvalorizado, né, pastor? O trabalho local, substituindo por outras coisas, e no decorrer do estudo a gente vai ver isso, né? Mas, a princípio, tem se desvalorizado. Mas é importante que hoje a gente resgate esse princípio, essa certeza em nosso coração, não porque estamos dizendo, mas porque a palavra de Deus é que nos ensina isso, de que nós devemos congregar, ou seja, a igreja local, né? Então, se expande sim o trabalho? Sim, mas a igreja local, ela é importante nisso, nesse papel. É interessante esse tipo de assunto, porque quando falamos de igreja local, nós estamos falando de uma igreja que se prepara ou é base para que exista a igreja global. Então já é um assunto intrinsecamente ligado por si só. E o pastor Rafael dizia aqui da desvalorização da igreja local nos últimos dias. Isso tem ocorrido, irmãos, principalmente dentre os nossos jovens, porque eles têm mais acesso, pastor Rafael, à mídia, a mídia escrita, a mídia falada, e desvalorizam muitas vezes aquilo que Jesus mandou. Porque esse é um mandamento, irmãos, esse é um mandamento do Senhor, que nós fôssemos as nações, né, que nós estivéssemos unidos, que nós suportássemos uns aos outros, que nós nos amássemos, e nós vamos, logicamente, discorrer a respeito do assunto. Mas quando eu tenho ouvido muito falar, irmãos, desde da semana passada a essa semana, das pessoas sentindo, pastor Brás, a migração da juventude de dentro das igrejas. E o que eu quero dizer aqui, não é que elas não estejam congregando em algum lugar, não. Elas vão migrar, pastor Rafael, para um lugar onde não tenha a figura pastoral, que representa a vontade do Senhor, a palavra, os limites, a doutrina, o ensinamento, o quebrantamento, porque querem ser, por si só, pessoas que se destacam. Autossuficientes, né? Autossuficiente. É uma ideia exatamente. E pensando nessa linha de raciocínio, já de cara, né, pastor, já se quebra, porque nenhum de nós somos autossuficientes. Nenhum de nós. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático disso daí, bem prático mesmo, assim, interessante. Já lascou assim o cantinho, a cutícula, né? Aí depois você vai lá e espreme um limão para você ver ali, né? Vai fazer a salada. A irmã Marlene está até... A hora que você espreme, ele arde ali, né? Então, aquele pedacinho ali que ficou ferido, já incomoda, já faz falta, já cria certa dificuldade. Assim cada um de nós, pensando como corpo, na unidade, né? Só é possível fazer a grande obra, aquela obra mais à distância, aquela obra do horizonte, se a igreja local estiver saudável, sustentada na palavra de Deus. Isso significa dizer que ela é importante. Como enviarão, se não há quem envie? Ou como vai as pessoas pregar o evangelho, se não há quem envie?
Então é necessária a igreja local. E alguém que pensa que pode viver sem a igreja local, ele está proclamando a autossuficiência, já de cara, indo de frente a um princípio bíblico. Diria que vai quebrar a cara, né, pastor? Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Não tem como porque dar certo. tudo que foge da palavra de Deus é passageiro. Pode até temporariamente funcionar, mas não tem vida em si mesmo. Porque todas as coisas passam, céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor é que não vão passar. Esses manifestos, esses levantes, essa cultura, esses costumes, eles vêm e vão, e passam, desaparecem da mesma forma como apareceram. Sei dizer uma coisa? Tem um movimento chamado, né, de desigrejados, é um nome até meio estranho, né, mas existe esse movimento de pessoas que... Tem, desigrejado e é grande, né? Grande. Infelizmente, esse tipo de pessoa não é, eles bicam um pouquinho aqui, falam que é os beija-flor, né? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E ainda hoje, sinceramente, irmãos, eu tenho aqui, tá aqui no meu celular, eu conversei com o senhor a respeito disso. Sim. Alguém hoje me procurou a respeito de alguém que está há pelo menos uns 3 anos sem pisar aqui na congregação, na igreja local. Olha isso. Mas agora quebrou. Deu Aí problema. o que acontece? Chamaram, de novo, eu estou acostumado já a isso, irmão. A vontade, pastor Rafael, era dizer o seguinte: procura os pregadores itinerantes, aqueles que... procura um livro, pega um livro, vê o que faz no livro. Pede para o livro te visitar no hospital. Se não tivesse amor, né, irmão? Me entenda, eu estou falando assim para vocês entenderem a razão pela qual eu estou abordando esse assunto. A igreja local é importante porque tem alguém referendado, alguém que você conhece. Em Efésios capítulo 4, 16, diz que o corpo, ele cresce, auxiliado, ajustado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Aí há o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então é necessário, irmãos, eu disse inclusive na quinta-feira passada, quando conversava aqui com o pastor Juliano e com vocês, de que quando um membro da igreja, ele deixa, pastor Rafael, de agir, ele compromete todo o trabalho, não é? Porque é como se fosse, eu tenho um dedo, vamos dizer, o polegar, que não funcione, eu já deixo de pegar. Se eu não tiver o dedão do pé, eu perco eficiência no meu equilíbrio como ser humano. Então, há uma necessidade de todos, e todos juntos, no mesmo lugar, para que viva a realidade do corpo chamado igreja. Exatamente. É o propósito, né? O que une é o propósito estabelecido, a subsistência desse corpo, né? A existência dele. Então é interessante. Mas olha só, irmãos, o plano da redenção do nosso Deus, ele não se dá, né? Ou ele não se conclui quando nós nos damos por satisfeito com aquilo que nós próprios estamos fazendo. Então, é porque a gente, sem perceber, somos levados a ter essa sensação, a ter esse sentimento. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas volta e meia, passa algumas coisas na nossa cabeça, né? Eu acho interessante também dizer aqui, que tal qual vocês, somos nós, né? É importante lembrar, pastor, o senhor sente fome, né? Soa, transpira também, né? Às vezes dá cansaço, é tudo igual, né? Então, diante disso, às vezes a gente fica pensando, puxa vida, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, olha que coisa boa, que isso e que aquilo. Para dizer bem aberto, o trabalho, ou a obra do Senhor, que é esse projeto maravilhoso chamado Evangelho, de salvação, a redenção do Senhor a nosso respeito, não é quando nós realizamos grandes obras, no sentido de construir um templo e olhar para aquele templo e dizer, olha que lindo, meu ministério participou disso. Isso são bênçãos, mas são transitórias, são passageiras. Alguém que prega, né, olhar para aquela multidão e dizer assim, hoje eu preguei para 30 mil pessoas, 15 mil pessoas, alguém que canta da mesma forma, olhando para aquela vocação ali e sentindo-se realizado por aquilo. Ora, irmãos, isso é bom, tá? Não estou aqui dizendo que não, glória a Deus, faz parte do processo. Louvado seja Deus na sua vida por isso, mas não se resume a isso. A obra de redenção, ela tem o trabalho de Deus através do Evangelho na minha, na sua vida, é muito mais do que é tangível, do que é palpável, do que é aquilo que a gente vê.
Eu diria, uma vez eu conversei isso com o pastor, já faz tempo que eu acho que tive essa conversa com o pastor, num bate-papo, e eu falei que, entenda, tá, irmão, a linguagem que eu usei na época foi essa, né? O produto principal da GM é carro, tanto que eles terceirizaram todo o resto, né? Então, cozinha, jardinagem, lá está terceirizado. Se você for na Volkswagen, é a mesma coisa, eles estão lá para produzir carro. Então, eles focam nisso. Qual o produto principal da igreja? É construção de templo? É viajar? É isso? É aquilo? Não. O principal, entenda, viu, irmãos? Vou fazer aspas aqui, você aí. O principal produto da igreja aí são as almas, né? O evangelho, a palavra de Deus, o nosso objetivo, a nossa missão, como disse o pastor na parte introdutória, a missão que nos foi dada, que nos foi paga, é de irmos às almas, ganharmos as almas. Então, ele se dá no seu ápice, na sua conclusão, quando nós ganhamos as almas, quando nós falamos do amor de Deus para as almas. E, veja bem, de fazer discípulo vai muito mais além daquilo que é só chegar ali e dizer, olha, Jesus te ama, é muito mais além. É você literalmente pregar a palavra inicial, mas também acompanhar todo aquele processo, alguém que às vezes tem uma dificuldade maior, e aí você vai tirando dúvidas, você vai ajudando ela a vencer aquela barreira. Isso é fazer discípulo, isso é cuidar, isso é, de fato, o ápice aí da redenção, né? O ápice do evangelho, do propósito que nos foi estabelecido. Exatamente, pastor Rafael, porque seria muito simples se fosse somente falar, né? Senão a Bíblia sozinha, ela já era o suficiente, ou um programa de televisão faria todo o serviço que a igreja deveria fazer. Prega o evangelho e acabou. Uma cruzada seria só o suficiente, uma casa de recuperação seria só o suficiente, um evangelista na rua pregando com uma caixinha de som seria só o suficiente. E então, assim como a igreja sozinha, irmãos, eu falo igreja agora 4 paredes, né? Ela não é, se não agir em conjunto, se não tiver tudo isso em conjunto funcionando, ela perde o seu propósito. E Jesus, inclusive, é uma das maiores e emblemáticas figuras nesse sentido. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, 10, quando Jesus fala acerca do seu propósito na terra. O propósito era dele. Porque o Filho do Homem, ele diz, veio buscar, não é só buscar. Então, tem uma equipe na igreja que busca. E salvar o que se havia perdido. Irmão, e Jesus, dentro de 3 anos e 6 meses, saiu da terra. Então, ele teria falhado o seu propósito? Não, a missão é nossa. Agora nós vamos buscar, nós vamos ensinar, nós vamos estar juntos, vamos andar com eles, discipular, chorar juntos. Na igreja local, assim como na primeira igreja local que Jesus inaugurou, né, tinha ali traidor, tinha amigo, tinha os de mais distantes, os que ficavam longe, os que falavam demais, os que eram lançados, tinha tudo, mas precisava ter, tinha que ter aquilo ali. Então nós não podemos desistir. Se há um Pedro, se há um Tiago, se há um João grudento, se há um Judas que... Não, é a igreja, é a figura, é o emblema, nós temos que entender isso, é a igreja local, é o que Jesus escolheu, e nós temos que vencer, tendo amado, amá-los até o fim. Como cristãos, essa é a nossa missão, quer ver? Lucas capítulo 5, verso 14 ao 16, está escrito assim, ó, Jesus, ele passa para nós essa incumbência, ou seja, segura aí a bola, né? Ele distribuiu para nós aí. Vós, ele não diz eu agora. No princípio ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas depois ele passa para nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, sai das 4 paredes. Sai desse cataclisma. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa.